Assim nos fale ao coração. Senhor, nosso Pai, nós estamos gratos, estamos felizes, estamos vivendo a grandeza da sua ressurreição que nos alcançou. Estamos vivendo a grandeza da sua vitória sobre a morte, que é a nossa vitória no Cristo. Estamos te louvando por tudo isso e pedindo que a alegria, o entusiasmo contagiante da ressurreição nos alcance cada vez mais e através de nós alcance a outros e seja assim sempre comunicado da maneira mais abrangente. No nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se, irmãos. Então é bem isso, né? É o entusiasmo da Páscoa. É vivermos a alegria da ressurreição de Cristo. A Páscoa, o entusiasmo da ressurreição estão muito ligados, né? E esse entusiasmo nos leva a fazer aquilo que vimos no Evangelho, irmos anunciar: Ele ressuscitou, Ele não está mais morto, Ele vive. Então, o texto em si e a ressurreição de Cristo nos convida a isso. A propósito, somos enviados com esse entusiasmo da Páscoa. Refletir sobre o primeiro dia da semana, como começa o nosso texto, nos remete à Eucaristia. Semelhante à cena do Evangelho, nós também aqui estamos entre quatro paredes. E para que isso não seja negativo, porque teve ali o seu aspecto negativo, né, de estarem trancados por medo e estarem trancados dentro de si mesmo também, né? Então, para que para nós isso não seja negativo, não devemos estar fechados. Ao invés de termos medo, devemos ter paz. Aqui se contrasta mesmo o medo e a paz, né? E eu acredito e entendo que não seja difícil de falar e de juntamente entendermos isso. O medo que caminha junto com a ansiedade, o medo que caminha com essa inquietação que eu não consigo imaginar que não tenha alcançado mesmo a cada um de nós em algum momento, e possivelmente alcance alguém agora, talvez alguém esteja incomodado, com medo, com inquietação, mas para sair esse medo, essa inquietação, Jesus nos deixa a paz. Então, ao invés de medo, devemos ter paz, e com esta paz, por sua vez, o Senhor nos envia. Ninguém tomado pelo medo consegue ser enviado e ser bem-sucedido, mas o Senhor nos envia. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Não devemos estar fechados em nós mesmos, nem entre quatro paredes. Afinal, a reunião dos discípulos não poderia se limitar aos 12 e mais algumas pessoas. Não pode estar limitado aos que já estão aqui. O Senhor nos envia. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E essa repetição que eu faço aqui não é redundância. Não, eu faço de propósito, né? Ela é uma insistência no sentido do entusiasmo da Páscoa, que sugere mesmo o evangelismo. Somos enviados por Jesus a sairmos dizendo: Ele vive, Ele reina no meu coração, Ele está deveras vivo, vivo em todos os sentidos, Ele vive no meu coração, e Ele também quer viver e reinar no seu coração. É uma proposta muito interessante da Páscoa, e é uma proposta também inerente à vida do cristão que não está apagado, que não está triste, mas que está debaixo desse entusiasmo da Páscoa, da ressurreição. O Senhor Jesus, como
cantamos já hoje, né? Foi ferido até a morte na cruz, mas ele venceu, e isto é motivo de alegria, ainda mais quando ele se manifesta transpondo as barreiras. No evangelho de hoje, ele se manifesta transpondo as barreiras físicas. O ambiente está todo fechado e ele entra. Mas nós sabemos que não são só barreiras físicas que o Senhor venceu por nós. O Senhor venceu por nós também barreiras sociais, jurídicas, espirituais, o que nos remete à igualdade, o que nos remete à justiça social e o que nos remete à vida plena, respectivamente. Então, o entusiasmo da Páscoa, que nos leva a falar de Jesus ressuscitado, que nos leva a convidar as pessoas a abrirem o coração para Jesus reinar no coração delas também, que não abriram o coração nesse sentido, nos leva também a este legado de Jesus contra a injustiça social, contra a desigualdade e contra a como que uma subvida para alguns, né? Alguns que estão lutando para sobreviver, ao invés de ter a vida plena, que é a proposta de Jesus. A propósito, irmãos, continuando, pensando nesse mesmo sentido, de acordo com o evangelho de hoje, nós precisamos vencer o pecado. E o pecado pode ser algo muito amplo, algo muito amplo no sentido de ser combatido. Cada um de nós vivemos esse drama. Combater o pecado é lutar contra si mesmo, e é uma luta ferrenha contra o eu, contra muitas coisas que eu talvez tenha vontade de fazer e não deva. Outras vezes eu já me pego fazendo e tenho que me arrepender. Então a luta contra o pecado é algo muito amplo, né? Mas nesta reflexão, o pecado é, ao invés de aderir ao entusiasmo da Páscoa, preferir a morte. Vamos pensar um pouco nisso. Muitos, nos dias de Jesus, o condenaram à morte, gritaram, crucifica-o, preferiram a morte. E os discípulos, agora, nesse momento, estão vivendo o entusiasmo da ressurreição, mas estavam aí tímidos. Precisou que Jesus chegasse e lhes saudasse com essa paz, lhes enviasse, né? Então é preciso vencer essa tendência da morte que está aí junto com o medo. Então todas as coisas que listamos junto com o medo, a ansiedade, né, as coisas que estão ligadas, nós precisamos vencer, precisamos buscar essa vitória em Cristo. E o que é buscar essa vitória em Cristo? Não é dizer que não passamos por essas coisas, não é negar ela no âmbito físico do qual podemos ser alcançados, mas é buscarmos profundamente, então, essa paz de Jesus, é buscarmos esse entusiasmo da Páscoa e buscarmos promover esta vida. Quando pensamos no cuidado, primeiro para nós mesmos e logo para os demais, promover, falar desta vida, viver profundamente o entusiasmo da ressurreição. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte. Ele não está morto, ele venceu, ele vive, ele reina. O Senhor deu a sua vida para que todos tenham vida plena. Quem não promove esta vida, e quem não promove essa vida para todos, peca. Quem é indiferente com os que estão morrendo agora pelas guerras, e estão morrendo por outro tipo de guerra, na fome, na miséria, quem não se importa com isso, realmente peca, porque não entendem o motivo pelo qual Jesus morreu. Jesus morreu para que todos tenham vida plena. Jesus morreu, venceu a morte, para que todos nós sejamos vitoriosos em Cristo, também tenhamos essa vida, esse entusiasmo que Ele nos deu. Destacamos, aos menos favorecidos, que ao invés de ter vida plena,
muitas vezes, como eu já disse, apenas lutam para sobreviver. Uma coisa é ter vida, é poder, em meio às lutas que são inevitáveis, em meio às angústias, às dificuldades dessa vida, ter intensos momentos de alegria, sejam momentos familiares, momentos de lazer, momentos em que voluntária e espontaneamente adoramos a Deus, e todas as alegrias que podemos desfrutar, né? Mas muitas pessoas estão debaixo de um peso e apenas lutando pela sobrevivência com uma sensação de não ter tempo, de não ter força e de não ter entusiasmo para mais nada. Então nós precisamos de pensar nesse entusiasmo, nesta alegria e nesta possibilidade para absolutamente todos. Eu quero aqui falar de algo inusitado, né? Que parece meio sem coesão, mas vamos observar, né? Determinado irmão vendia cachorro-quente às portas do templo, né? E era muito fácil observar que esse irmão era uma pessoa muito simples, né? E acabou a salsicha dele. Ele ia vender o cachorro-quente, agora não tinha salsicha. Vamos pensar num cachorro-quente sem salsicha, né? E aí um jovem chegou e falou, me dá um cachorro-quente sem a salsicha mesmo, né? Foi estranho e até dolorido ouvir aquilo, né? Para quem ouviu, para o casal que viveu aquela situação junto do vendedor ali que estava trabalhando para suprir as suas necessidades, né? Então esse casal morava ali bem próximo, né? E falou para ele, eu tenho a salsicha em casa, eu vou trazer para você aqui, para você poder atender esse cliente, poder continuar atendendo outras pessoas, né? E de repente, poucos dias depois, esse irmão estava ali, junto com a igreja, fazendo parte daquela realidade, né? Então, é de perguntar, né? O que uma salsicha pode fazer, né? Ele estava comendo um cachorro quente esses dias aí, estava muito saboroso, muito bom, né? Um aspecto positivo. Mas aí Edilza falou assim, quanto tempo essa salsicha vai estar no nosso corpo depois que a gente morrer? Pensou no aspecto negativo, né? Realmente, além desse aspecto negativo da salsicha, seja uma salsicha, ou seja a coisa mais simples, o gesto menor que for que pudermos fazer para alcançar alguém, pode ser algo tão grandioso, algo tão significativo, que traz impacto para a vida da pessoa. Por quê? Porque é um gesto de amor, é um gesto que só pratica quem tem esse entusiasmo. Ele vê a pessoa de fora, talvez não exatamente de fora das quatro paredes, precisamente, mas de fora da possibilidade de poder ter essa vida plena, né? Ali lutando, ali no começo, talvez, do seu comércio, tentando ali lutar, se estabelecer, e alguém vai e lhe estende a mão com qualquer gesto. Isso significa muito, né? Quando o coração está aberto para conversar sobre a ressurreição, para conversar sobre Jesus, para mostrar esse entusiasmo, essa alegria que nos acompanha em tudo, com certeza, neste ambiente vai ser propício, vai ser agradável de se falar de Jesus e de se conversar com essa pessoa sobre qualquer coisa, né? Mas aparece um outro elemento muito importante no evangelho de hoje, que é a fé. A fé é mesmo um elemento indispensável para promover a vida. E Tomé nos ensina com a sua expressão maravilhosa, dizendo, né? Senhor meu e Deus meu, que o encontro com o Senhor ressuscitado é impactante. Todos nós sabemos, né? Qualquer dúvida pode ser vencida por aquele que, mesmo a despeito das suas fraquezas, vive sempre desejando o Cristo ressuscitado, vive desejando esse encontro diário, esse encontro com o Cristo ressuscitado. E vive constantemente querendo ser alcançado mais e mais por esse entusiasmo da Páscoa. Então, independente das fraquezas, independente das
perguntas que podem surgir no dia a dia, como conversávamos na escola dominical. Às vezes as pessoas têm determinadas crises, talvez crises existenciais, crise de fé, mas independente de tudo isso, né? Aquele que busca resposta em Deus e deseja encontrar com Jesus, deseja ver Jesus, não importa se uma fraqueza tremenda toma, mas ele clamando a Deus, desejando ver a Jesus, nele haverá resposta, e com certeza, nessa resposta, segue esse entusiasmo e encadeia, né? Da mesma forma que na Eucaristia, a proposta de ver o Cristo simbolizado por um pão partido, que é distribuído, precisamos ver o Cristo que venceu a morte e tornou possível essa celebração tão vívida, tão cheia de significado, pela qual anunciamos a morte do Cristo ressuscitado até que Ele venha. Então, vamos pensar um pouco nessas duas coisas a respeito da Eucaristia, que tanto nos fala também do Cristo ressuscitado. Há esse aspecto do qual cantamos, esse aspecto de que olhamos para a Eucaristia e podemos, quando pensamos na morte, pensar no Cristo crucificado, o Cristo que, como um pão, foi despedaçado para que um pedacinho dele fosse entregue a cada um, e assim o sacrifício de Cristo alcançasse a todos, né? Mas por um outro lado, também precisamos pensar que Jesus venceu essa morte. Só é possível essa celebração, só é possível toda essa realidade tão vívida e toda essa exortação que fazemos constantemente. Estamos celebrando de muito bom grado a cada domingo a Eucaristia, mas não podemos banalizar porque é celebrado todo domingo. Justamente é celebrado todo domingo porque tem muito a ver com a vida, com a realidade do nosso culto e com a realidade da nossa vida cristã. Então, temos que entender que tudo isso é possível por causa da ressurreição de Cristo, porque Ele vive, Ele reina nos nossos corações e Ele nos leva a esse entusiasmo que, permitam-me insistir, deve ser algo contagiante, deve ser algo que eu passo adiante. Jesus, na verdade, diz o texto, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais. O milagre que o Evangelho de hoje apresenta nos ensina que para o Senhor não há barreiras de nenhum tipo. Logo, nós não temos que ficar presos ao pecado de preferir a morte, ao invés do entusiasmo de promover a vida a partir da ressurreição de Cristo. Pela fé, vamos vencer nossas fraquezas, ver o Senhor ressuscitado, celebrar e viver a partilha. Então, mais do que o que celebramos, né? Porque o significado, como eu disse, é cheio de significado da Eucaristia. O significado da partilha é para ser celebrado e vivido. É para, uma vez mais eu digo, ser levado adiante. E que Deus nos abençoe nessa proposta que deve alcançar nossas vidas mesmo, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?